Olha, nós vamos dar continuidade nós falamos no último Tadel, eu falei sobre o trilho para ser um discipulador, né? Hoje nós vamos estar vendo o trilho para ser líder de célula. Então, são 9 qualificações, aonde também eram 9 qualificações em trilho para ser discipulador, e aqui é 9 qualificações para ser um líder de célula. A gente treina, como disse Tadeu, é nosso treinamento avançado de líderes, porque nós queremos um povo bem preparado para cuidar das ovelhas do Senhor, porque elas são tão preciosas, nós temos que saber cuidar bem delas. E saiba de uma coisa, é um privilégio, porque é Deus que escolhe. A Bíblia diz que Deus nos escolheu. Tá? Diz a palavra de Deus em Efésios 1:4. Então, aqui a primeira qualificação para ser um discipulador, para ser um líder de célula, é ser um discipulador. Então, lembrando que para ser discipulador é bíblico. A gente vê desde o Antigo Testamento que sempre tinha um discipulador e um discípulo. Elias deixou Eliseu, Moisés deixou Josué e assim por diante. E Jesus também deixou a sua palavra em Mateus 28, 18 a 20, que diz o seguinte: Jesus aproximando-se falou-lhe dizendo, olha só, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto façam discípulos. Essa parte, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Veja só, a primeira parte, Jesus aproximou dos discípulos. Então ele chegou mais pertinho, antes de subir para o céu, como eu já falei, que é o resumo de toda a existência de Jesus aqui na terra, junto com os discípulos. Foi o resumo, é o TCC, onde ele falou, façam isso. Então ele escolheu, ele ordenou também. Então, é bíblico ser um discipulador. Você imagine, você já observou que o único órgão que nunca deu câncer, que a gente nunca ouviu na medicina, é o coração. Ele é um órgão que ele nunca deu câncer. Sabe por quê? Porque ele recebe e ele jorra. Ele recebe o sangue e ele jorra. Então, e o sangue é a vida. Nós estamos aqui nesse mundo, gente, é para recebermos a palavra e jorrar. Nós não podemos parar. Tá? Então, a primeira qualificação aqui para ser um líder de célula, tem que ser um discipulador. Como é que eu vou ser uma líder se eu não sei mexer com gente, se eu não sei cuidar de pessoas? Então é importante ser um discipulador. E o segundo é ser batizado, a segunda qualificação é ser batizado pela imersão. É importante nós sermos exemplo também. E a terceira qualificação é completar o TLC em vídeos, aulas com acompanhamento posterior do discipulador. Este TLC quer dizer treinamento de líder de célula. Como eu falei, nós treinamos para poder garantir que todo mundo seja bem cuidado. E é uma grande responsabilidade a gente cuidar dos filhos de Deus. E sabe, Deus também vai prestar contas. Ele vai prestar contas com nós, perguntando por pessoas. Cadê fulano que eu te entreguei? Saiba que tem prestamento de contas, gente. E tem recompensas. Não só tem prestamento de contas, mas tem recompensas também. Então, essa é a terceira qualificação. E a quarta qualificação é completar o Expresso 2. O Expresso 2 é um treinamento intensivo para líderes de célula, tá? Nós vamos ter agora em setembro, setembro é o Expresso 1, né? Depois ele vai estar dando a data. Em setembro é Expresso 1 e depois nós vamos estar falando, nós já temos a data
do Expresso 2. Começa de tarde, um período da tarde, e entra na noite. Mas, gente, até umas 7h30, 8h da noite. Mas é muito bom. É uma palavra curta, são várias palavras, umas 6 a 7 palavras, que vai de 20 minutos, mas bem dinâmico, bem legal, gostoso. Então, não perca, isso também é uma qualificação para os novos líderes da Casa de Paz, tá? Que façam o Expresso 2, que a Casa de Paz nossa vai ser em novembro, né? 4 semanas. Muito bem, gente, também para ser líder de célula, é importante também participar, frequentar fielmente do Tadel, pelo menos 2 meses antes de ser líder e depois dar continuidade. Porque o Tadel, ele serve para estar abastecendo, treinando a gente. Treinando. Como é que eu vou ensinar se eu não tenho? Como é que eu vou multiplicar minha célula se eu não sei, se eu não estou vindo no Tadel? Então, sempre eu comparo, os pais, eles são responsáveis para dar mantimento para os filhos, dar sustento para os filhos, alimentação. Então, é como se enchesse um depósito de comida, de legume, de arroz, e todo dia vai fazendo, vai diminuindo. Então, vai chegar ao ponto, se não abastecer, não repor aquele alimento, vai secar aquele recipiente. Então, do mesmo jeito, é o líder de célula. Líder de célula. Gente, olha, vocês estão na frente de uma pessoa que já tem, desde o início, da visão MDA que a gente participa. Então, eu tenho já bem experiência e vejo todas as pessoas, líder de célula, que não participa de Tadel, a célula dele não rompe. Fica uma célula doentia, as pessoas desanimadas, o líder desanimado, e acaba não desistindo. Por quê? Porque ele não tem o mantimento. Ele foi dando, o que recebeu foi dando, e chegou ao fim, e as crianças querem comer. As crianças, o papai e a mamãe têm que dar coisas novas. Então, é importante, queridos, participar do Tadel. O Tadel é uma ferramenta para fortalecer os líderes de célula, para que os líderes de célula continuem segurando a espada, continuem na guerra, sendo forte, lutando pelos santos que Deus lhe confiou. Muito bem, essa é a quinta qualificação. Agora vamos para a sexta, é completar os outros 2 níveis de discipulado e continuar sendo discipulado 1 a 1 regularmente. Então, nós temos 2 níveis de discipulado, o nível 1 e o 2, e depois que terminar, vai vir o 3, já estão fazendo, né? E daí, a gente tem que continuar. Porque o discipulado é um cuidado que a gente recebe. Gente, como é importante a gente ter para quem se abrir. É importante a gente ter para quem confessar, pedir ajuda. É para os nossos discipuladores. Então, para os nossos líderes. Então, a gente tem que continuar sendo discipulado. Eu já fiz tudo, mas eu continuo e eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus, porque ai de mim se eu não tivesse esse cuidado, né? Alguém me ouvindo, alguém estendendo as mãos. A gente, é tão bom, gente, a gente saber que a gente pode contar com alguém, que você não está só. Se você se sente fechado, não tenho ninguém para me ajudar, talvez você não quis, porque nós procuramos cuidar de 1 a 1. Nós somos uma igreja que Deus tem dado graça de crescer muito, mas também somos uma igreja grande e ao mesmo tempo pequena, porque nós cuidamos do macro e também no micro, de 1 a 1. Então, se você não tem, o discipulado não é obrigado. Não é obrigado, é para quem quer e para quem é líder. Para quem é líder é necessário, tá? Muito bem, agora, essa é a sexta que nós já falamos. Vamos para a sétima. Sétima qualificação é auxiliar o líder
de célula, pastorear e conduzir 2 ou mais pessoas através do livro do acompanhamento inicial. Ou seja, para você se tornar um líder de célula, outra qualificação é você auxiliar o seu líder de célula, dizer, conte comigo. E não precisa, ele não me chama. Gente, quando eu aceitei Jesus, eu entendi o chamado de salvação, eu entendi o chamado para ministério. Até hoje eu me lembro da mensagem, eu me lembro que no banquinho, lá em Itaituba, no Pará, uma casinha coberta só de telha brasilite, com os esteios, piso morto, aberto, não tinha nem paredes, um banquinho de madeira sem encosto. Eu estava lá, com aquela mensagem de Isaías 6:8. A quem enviarei? A quem há de ir por mim? Isaías respondeu, eis-me aqui, Senhor, envia-me aqui. Então, naquele dia, quando o pastor estava pregando, que ele falou isso, eu disse para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Estou aqui. E eu entendi. E não foi fácil. E você sabe o que eu fazia? Eu me mexia. Eu trabalhava de segunda a sábado, mas eu fazia de tudo e de culto. Eu chegava cedo, eu queria varrer aquela igrejinha. Eu queria varrer em redor, apanhar lixo. Eu queria servir, eu trazia pessoas, ia atrás, ia buscar pessoas. Então, eu me mexia. E até hoje, sabe, já passei muitas lutas, mas nunca uma coisa eu me lembro, que foi de desistir. Para mim, se eu desistir, eu vou desistir de vidas. Agora eu estava dizendo para uma pessoa que ela disse que tomou a decisão que não ia trabalhar por causa foi decepcionada. Eu digo, vai ser sempre. Porque você está mexendo com gente. Se você pensar, eu vou para o campo e não vai ser tudo bem, olha, não é não. Saiba de uma coisa, você está numa guerra, e uma guerra você foi escolhido para lutar, para ser pessoa da linha de frente, para lutar por vidas, para tirar pessoas das garras do diabo. Então você está numa guerra constante, vai ter adversidades. Cabe a mim entender o chamado e dizer, eu não vou parar. Eu já tive perda de tudo, eu tive que recomeçar. Mas eu disse, eu não vou parar. Porque se eu parar, eu deixo de ganhar milhares. É porque ela é a Billy Graham? Não, gente, deixa eu dizer. Se eu ganhar 1 e essa ganha 10, e cada uma vai ganhando, no fim dá milhares. Tem pessoas que Deus vai me usar para ganhar outros, vai usar você. É você que é o canal, é a pessoa que vai ser escolhida para ganhar alguém. A gente tem que entender. E não é fácil, não. Não é fácil. Mas a gente tem que entender essas verdades. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu tenho dito para o Senhor, se é de um dia eu sei inútil, prefiro que o Senhor me leve. Porque, gente, nós somos um corpo. Se um membro for atrofiado, um bracinho atrofiado, nem para enfeite serve. Não é verdade? Então Deus não te chamou para você se atrofiar. Mas saiba de uma coisa, que lutas vêm. Cabe a você entender, eu fui escolhido, eu não sou mole. Eu sou forte, eu sou corajoso, eu vou para frente, eu não vou parar. E sabe, Deus vai honrar você. Deus vai te dar vidas. Então, se ofereça, diga, eu estou aqui, irmão. Discipule. Quem o Senhor quer que eu discipule? Ele não me dá ninguém por ganhe. Ganhe. Sabe? Olha quem cuida do Enzo. É quem ganhou. A gente só vai auxiliar. A irmã, essa é sua filha? Foi você que teve, você que cuidou, não é verdade? Espiritualmente é assim. Todas as vezes a gente tem tendência de culpar alguém. Eu não estou fazendo porque... Não, para disso. Nós não enganamos a Deus, gente. Eu não estou fazendo porque é culpa minha. É isso, mas não vamos culpar ninguém, não vamos terceirizar a nossa culpa a alguém. Muito bem, agora a 8ª, que eu estou correndo um pouco, eu queria falar um pouco da 8ª, tá? A 8ª qualificação é uma vida exemplar, quer dizer, incluindo casamento legalizado,
tá? Então, essa vida exemplar, eu gostaria de falar, eu não vou estar lendo, mas você anote para ler em casa. 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7, tem as qualificações, tá? Um casamento legalizado ou solteiro que anda em santidade. Pessoas só juntos não devem. Casamento legalizado, na lei. Nós trabalhamos muito assim, tá? Então, casamento legalizado. Se você é solteiro, mas um solteiro que anda em santidade. Então, tem integridade na vida moral. Aonde você for, não tem ninguém conhecido, mas Deus está ali. E você pensar, eu sou santo porque eu amo Ele. Ele está me vendo, não precisa de pastor, não precisa de irmão. É eu e Ele. Entende? Isso é integridade. Outra coisa também, na área financeira, ser legal. Se está devendo, paga o que deve. Coisa feia. E não deve um líder ficar devendo e não pagar o que deve. Tem que pagar o que deve. Negocia. Eu já fui envolvida com muitas dívidas que não foi eu que fiz. Mas eu assumi. Foi do membro da família. Eu assumi. Meu nome foi para a Serasa, porque foi feito no meu nome, a dívida. E eu ia lá, negociava, aí não podia pagar, ia para a Serasa de novo, eu tornava a negociar até pagar tudo. É importante. Se você não pode pagar, naquele dia que marcou, ligue antes. Ligue antes. Olha, em Fortaleza, eu comprava supermercado e açougue, só fazia ligar e passava o Pix. Antes de eu vir, de anos, eu passei 16 anos, 4 meses, 6 dias lá, né, em Fortaleza. Eu fui lá, pessoalmente, agradecer. Onde até houve choro. Agradecer e perguntar, eu não devo nada? Tá tudo ok? Eu fui em todos. Fiz isso. Sabe por quê? Porque eu não quero envergonhar o nome de meu Deus. Gente, quando a gente não cumpre a palavra, envergonha o nome de Deus. Olha aqui para a bitola do meu olho. Você está aqui representando Cristo, a noiva de Cristo, a igreja. Então é sério. O que vão dizer da noiva de Cristo por causa de mim? Eu sou cúmplice, eu dei mau testemunho. Então, volte, dê uma palavra e cumpra. Tá? Isso é importante. Outra coisa, pagar o que, não viver procrastinando, tem que cumprir a palavra. Ter a aprovação do líder. Para você ser um líder de célula, tem que ter a aprovação do líder de célula e do pastor. É importante saber se o pastor, o que é que o pastor acha. E também você que está direto, você sabe como é a vida. Pastor, essa pessoa é assim. Ele tem cumprido direitinho, assim. O que é que o senhor acha? Mas é importante a gente ter a bênção da liderança do pastor, tá? Agora, em 1 Timóteo eu estava falando que essa vida exemplar, a Bíblia fala, a primeira qualificação é ser irrepreensível. E o que é irrepreensível? O líder não é acusado de nada. Dizer fulano, aquele irmão, ele não é líder na igreja, mas ele é um crente, olha, líder da faculdade, sabe? Na faculdade, no trabalho, ele tem representado Deus, ele é um crente mesmo, viu, cara? Irrepreensível, não é acusado de nada. Esposo de uma só mulher. Tá? Isso é importante. Ser santo no procedimento, no caráter. Eu gosto muito de Jó 31. Sabe o que Jó disse? Ele disse, eu fiz uma aliança com meus olhos, que eu não olharia com maldade para uma donzela. Os homens são atraídos pelo que vê. E a Bíblia diz, queridos, Provérbio 20, versículo 12, que os olhos que veem, os ouvidos que ouvem, o Senhor que fez. Então não devemos usar nem o membro para o pecado. Jó tinha essa aliança que ele fez com os próprios olhos dele, de não olhar para a donzela com maldade. Então, isso é o quê? É integridade. Ser uma pessoa sensata.
Ser uma pessoa modesta, que está lá em 1 Timóteo, é aquela pessoa modesta, é aquela pessoa que é simples, aquela pessoa que é humilde. Por mais que ele seja uma pessoa de influência na cidade, ele é humilde. Humilde não é pobreza não, gente. Existe cada pessoa pobre, arrogante, que eles dizem que eu sou humilde, que está na casa de palha. Não. Às vezes tem pessoas tão ricas, de tanta influência na cidade, como na igreja é cheia de pessoas assim, que são tão humildes. Tão humildes. Então, é isso modesto que a Bíblia fala. Ser modesto é isso. Ser hospitaleiro. É importante um líder de célula gostar de ser hospitaleiro. Além daqui de 1 Timóteo, também tem Hebreus 13:2, que diz: sejam hospitaleiros, pois alguns praticando hospedaram anjos na sua casa, sem saber que eram anjos. Então, particularmente, eu gosto muito de hospedar. Fortaleza teve um tempo de conferência, minha casa é duplex grande, eu já cheguei a hospedar de 35 pessoas. Eu amo hospedar, eu amo. Deus sabe disso. Já estou começando a fazer aqui em João Pessoa. Tudo que eu quero é ser, Senhor, eu quero que seja para a glória do Senhor. Se for para me dar um carro, para me ser besta, então é melhor que não me dê. Se for para me dar algo, para me ser chata com aquilo, não me dê, porque as pessoas são mais importantes do que coisas, tá? Ser hospitaleiro, que goste mesmo de hospedar. Se você não gosta, peça de Deus, porque é uma qualificação, tá bom? Muito bem. Vamos lá, não dar ao vinho, é outra qualificação de Timóteo, que diz que é uma vida exemplar, né? Nem violento, porém cordial, quer dizer, sinceridade, ser caloroso, ser franco, mas também ser uma pessoa não violenta. Gente, temos que ter cuidado com ira. A ira, deixa eu dizer para vocês, é como uma dinamite. Uma dinamite, lá em Fortaleza foi reformado o Castelão, e eu moro perto do Castelão. Foi dito um dia e hora e foi cercado bem distante. Então, aquela construção que levou anos e muito dinheiro, muito tempo, ele foi destruído dentro de minutos, tá? Por a dinamite. Então, a ira, queridos, às vezes você tem, vai. Se ira fácil, derruba uma construção linda. Tenha cuidado com a ira. Líder violento não é bom, e nem ninguém, nem cristão. Como meu filho falou, você é líder de você mesmo. Que o pastor Santos falou isso também no Tadel passado. Outra coisa, que seja inimigo de contendas. Líder que gosta muito de falar, fala demais, escute, ou o que você ouve, cale-se. Fale para Deus somente, não fale para outro. Até mesmo Provérbios capítulo 20, versículo 3, diz que honroso é para o homem, é honroso se desviar-se de contendas. Mas diz que todo insensato se mete em rixas. Então é honroso, a Bíblia fala que é honroso. E isso é importante, essa qualificação para ser um líder de célula, que está na vida exemplar aqui em Timóteo 3, tá? E que não seja avarento. Outra qualificação, que governa a sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina e com todo respeito. É tão importante criar os filhos com todo respeito. Trata eles, sabe quem são eles. Sabe como é que eu cuidava dos meus filhos? Eu ia disciplinar, eu me zangava, eu não ficava demonstrando e gritando, não, só dizia bem baixinho: amor, vai lá para o quarto esperar a mamãe. Pronto. Eu ia orar, sabe por quê? Porque eu entendi que eles são o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo, Moisés não entrou na terra prometida, porque o templo, lá na rocha, ele bateu com raio, e a rocha era Cristo. Então, não podemos usar a ira para cuidar, fazer algo errado com nossa família. Gritar, faltar com respeito. Aqui está dizendo com todo respeito. A gente cuidar desses pequeninos, cuidar e ensinar com todo respeito. Porque eles são do Senhor. E por último também, que tenha bom testemunho de fora. Olha, eu digo de fora,
E eu digo também de casa. Uma frase que eu gosto de falar, que tem sempre gente seguindo os seus passos. Gente, tem sempre alguém te observando. Não tem ninguém conhecido, mas tem alguém te observando. Tá? E isso é importante. E a pergunta é, o que é que dizem de você hoje? O que é que seus filhos dizem? Se você perguntar, porque meus filhos, quando era pequeno, e eu dou liberdade ainda hoje de dizer em que a mamãe precisa melhorar. Eu acho que eles não esqueceram dessa pergunta que sempre eu fazia. E eu levava muito a sério quando eles dissessem, porque eles são muito leais. Eles dizem mesmo. E aí, às vezes, quando seu filho disser, eu sou esposa, o seu esposo falar para você, ele diga, eu sou assim porque você também é assim. Não adianta nem perguntar se você vai com essa resposta. Se ele disser, a senhora é assim. Uma vez, meu filho, depois de adulto, ele disse, tem uma coisa que eu não sou feliz, mamãe, com a senhora de meu filho, eu tirei tanta liberdade, diz o que é. Entende? Diz o que é, que naquele mesmo dia eu resolvi. Sabe, porque é importante, gente, a gente ouvir nossa família, ouvir nossos filhos, tratar bem, principalmente os de casa. Principalmente os de casa. Porque, olha aqui, se nós dermos maus testemunhos dentro da nossa casa, nós estamos ensinando ou colocando nossa família para ser contra o evangelho. Ele vai dizer, para me ser crente como meu pai ou como minha mãe, eu não vou. Como eu já falei, lá em Fortaleza, lá no Macapá, tinha uma irmã que eu ganhei, já era adulta, já mãe de adolescentes, mas ela, na adolescência, ela se desviou, porque o pai era 50 anos, presbítero de uma igreja, e esse pai dava um mau testemunho. Aí todos os filhos, quando chegaram na adolescência, pararam, se desviaram todos, revoltados com o pai e a mãe. Nunca foi nem na igreja. Entendeu? Só que pela graça de Deus ele orava. E eu creio que a oração dele foi, depois de adultos, Deus teve misericórdia e salvou essa irmã. E ela dizia, o papai era muito duro em casa. Então, queridos, porque ele foi cúmplice de fazer os filhos se revoltarem, a esposa não querer o evangelho. E a Bê fica dizendo, minha família não quer nada. Cuidado. E eu quero terminar dizendo para você, ouça os sussurros para que não seja preciso ouvir gritos. Ouça o sussurro da sua família. Ouça o sussurro de alguém que está insatisfeito com você. Não justifique, pare e analise. Volte, peça perdão. A melhor coisa é você deitar no seu travesseiro e saber que está tudo bem. E eu quero aqui concluir dizendo, gente, Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Deus nos chamou para a gente cumprir a grande comissão do ID, fazer discípulos. Então, você está no trabalho mais nobre. Eu quero que você saiba, tudo vai passar. Todas essas construções que a gente vê linda estão fazendo. A criança que está no ventre, daqui 100 anos não existe mais. Mas a obra de Deus, o que você fizer para o reino de Deus vai ser eterno. E Deus vai estar te recompensando. Saiba que você está na obra mais nobre. É o trabalho mais nobre. Que Deus abençoe. Eu gostaria que você ficasse de pé. Que agora, nesse momento, feche os seus olhos. Fala com o Papai do Céu. Você está no trabalho mais nobre. Diz para Ele obrigado. Senhor, eu agradeço, Senhor, por essa palavra. Por como o Senhor nos ensinou nessa tarde. Queremos pedir, Senhor, marca-nos. Continue falando conosco. Continue nós vendo que é o trabalho mais nobre. E eu declaro, Pai, esses líderes sendo fortes, corajosos. Declaro que nós aqui, junto à Igreja do Senhor, reunida, vamos ganhar toda essa cidade, todo o estado, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Gente, vamos orar pela viagem da pastora Angélica. Levanta suas mãos para cá, estenda suas mãos, nós abençoamos, Pai.
que sejam 15 dias de descanso, de gozo, tudo aquilo que ela vai fazer lá no Ceará, que possa dar certo, que ela possa voltar com suas baterias emocionais, espirituais e físicas renovadas em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, queridos.